Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Santos. Estamos aqui para mais um quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Para aqueles que ainda não nos conhecem, o nosso objetivo é trazer as reflexões do Evangelho e ensinamentos de Jesus, conectando com as ciências, pesquisas e estudos científicos, livros que nós temos hoje em dia, mostrando cada vez mais que é possível sim ciência e fé andarem sempre de mãos dadas, uma reforçando a outra, tá bom? Muito bem. E dentro deste contexto, hoje nós vamos refletir um pouco sobre algumas questões sociais, diferenças e sobre as dificuldades que fazem parte dessa vida na Terra, Para nós darmos início, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, prontos para aprender, estudar e juntos com a espiritualidade superior, sermos guiados e orientados neste caminho de conexão com o divino que há em nós. Derrame as Tuas bênçãos sobre cada um e olhe por aqueles que mais precisam, Senhor, que consigamos fazer a nossa parte. Que assim seja. Muito bem. Então, para nós darmos início, vamos ler o nosso Evangelho de hoje. E o Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, comentado por Emmanuel, e o tópico é Lucas capítulo 6, versículo 22. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos excluírem, vos injuriarem e repelirem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Bem-aventuranças. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge então o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas, e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas com a perfeita compreensão de quem se avizinha de um tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncias, resvalam para exigências descabidas e quase sempre, em vez de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmensurada ambição. Ofereceu Jesus muitas aventuranças, raros, porém, desejam-nas, e é por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados do mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, esse texto nós trouxemos hoje para uma reflexão sobre pobreza, riqueza e condições materiais aqui na matéria, através das dificuldades e dos ensinamentos que fazem parte de Jesus na sua jornada, que nos trouxe o Evangelho, que é o rumo para este crescimento a Deus. Hoje, Jesus nos diz claramente que as dificuldades e problemas fazem parte, sim, de quem está na Terra, porque nós estamos aqui por uma razão, neste nível evolutivo, porque somos afins com este nível. E ele fala dos bem-aventurados e das bem-aventuranças, que são aquelas pessoas que aprendem a lidar com cada uma dessas dificuldades, seja materiais, físicas, falta de recursos, seja por doenças, seja por relacionamentos complicados, por nascer em uma família difícil, por enfrentar trabalhos que nem sempre são os mais agradáveis e assim por diante. Bem-aventurados são quem?
são os pobres materialmente? São os que passam pelos problemas de doença física? Estes são os bem-aventurados? E Emmanuel nos explana de uma forma brilhante. Não necessariamente. Bem-aventurados são aqueles que sabem passar com amor, trabalho, renúncia e fé por esses problemas. Portanto, ainda existe neste mundo uma confusão muito grande sobre quem são os bem-aventurados de Jesus que ele nos traz, no Evangelho. E hoje nós temos essa reflexão. As dores, os problemas, as dificuldades só se tornam créditos e méritos para nós se bem vividas e suportadas com fé e amor através do trabalho constante. Isso quer dizer que a gente vai cruzar os braços e falar, não, então tá tudo bem, eu vou deixar como está, não vou correr atrás, porque eu vou ser bem-aventurado se eu suportar o problema da melhor forma, como está. Não é isso. Quer dizer que nós nos resignamos às vontades de Deus e fazemos a nossa parte dentro do que nos é possível para melhorar e crescer, porque quando nós crescemos e melhoramos, também crescemos e melhoramos os que estão ao nosso redor, fazendo o bem e o amor ao mundo. Percebem, então, que bem-aventuranças não estão só relacionadas com pobreza material, problemas e dificuldades, mas sim com a evolução e a capacidade que cada um tem, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, seja como for, de enfrentar da melhor forma, sabendo partilhar, sabendo ser amor, sabendo ser bem e luz, seja como for. Estes são os bem-aventurados de Jesus. Tá bom? E para a gente dar continuidade a essa reflexão, hoje nós vamos continuar lendo o nosso livro amado, Jesus no Lar, ditado por Néio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte, tópico 31, a razão da dor. Raquel, uma antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem uma criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Navela do céu sobre os destinos da humanidade? Jesus fitou a interlocutora, o olhar firme e considerou. A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus, que à maneira de grandes rebanhos são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho, a luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre um aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso, a demasia de conforto não raro traz o relaxamento, e o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamavam explicações mais amplas, elucidou fraternalmente. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender e raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastava-o, ora a ora, de influências perniciosas ou mortíferas dos espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte. Soprando-lhe os pensamentos, ideias iluminadas aos clarões do infinito, bem por meio de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conta salvou do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentaram os pecadores.
E ao amanhecer, o pajem celestial acorria atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-se-lhe à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando-o com maternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos de sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliando-o a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe o entusiasmo santo rumo à vida superior. Estimulou a formar um reino de santificações e serviço, progresso e aperfeiçoamento num lar. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele, que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou os primeiros desgostos que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito ao semelhante, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de ser injusto e indiferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado endurecido por excesso de regalias se convertesse em aflições. Rolando mentalmente de aflições em aflições, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Finda a historieta, esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas, emudecendo a servidora dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com uma ardente oração e júbilos indefiníveis. Que assim seja. Eita, que passagem linda, hein? Que ensinamento que vem complementar este nosso Evangelho bendito. É assim que seria para nós, que ainda somos bebês espirituais nesta terra, ainda de provas e expiações, a dificuldade de crescimento se nós recebêssemos apenas afagos e auxílios dos céus, dos anjos de mais alto. Por quê? Porque nós ainda não somos elevados espiritualmente para vivermos num mundo de bênção. Nós, na nossa grande maioria, ainda temos tantos defeitos que nos deixamos levar pelas nossas paixões inferiores. Nós ainda temos um caminho longo de crescimento, tentando, e por esforço próprio, buscando seguir o Evangelho, que é o ensinamento de Jesus para a comunhão com Deus. E aí, essa história que Jesus nos trouxe justifica, mediante a pergunta de Raquel, por que a gente precisa passar por dores e dificuldades no mundo? Por que é que fazem parte deste mundo tantas provas e expiações ainda? Por que ainda tanto sofrimento? E Jesus tenta dar algumas explicações mais simples, mas a melhor forma foi uma parábola linda, mostrando que o anjo tutelado, que recebeu a autorização para guiar desde o berço até a juventude um indivíduo com todas as proteções, inspirações e cuidados e desvelos, o blindando de dores e sofrimentos, acabou, por fim, criando uma pessoa que não tinha resiliência e experiência para olhar para o próximo, para a humanidade, como irmão, e deixou-se entregar pelas suas dificuldades, pelos seus sentimentos menos dignos, a vaidade, o orgulho, E aí o que aconteceu? Na primeira dificuldade, depois de uma vida inteira, que ele mesmo criou, pela forma como agiu com a sociedade e com o mundo, ele esbraveja contra Deus e fala que Deus não existe, que Deus não é bom
E o anjo fica espantado. Como eu dei tudo para ele com a permissão de Deus, por puro amor de Deus, e ele simplesmente não reconhece. E assim somos nós na vida. Quando nós não reconhecemos que tudo que vivemos faz parte de um plano maior de crescimento. Tudo que nós vivenciamos é porque agora ou no passado nós atraímos e necessitamos, não porque Deus se vingaria ou por qualquer coisa do tipo. Isso não existe. Mas porque nós precisamos daquelas provas para aprender algo que ainda não aprendemos, para nos tornarmos melhores em algum aspecto com aquela vivência. E, algumas vezes, para auxiliar aos outros que nos cercam. E aí, se a gente se perguntar sinceramente, nós estamos reclamando muito? Quando a gente começa a olhar para o lado, para as dificuldades da humanidade, via de regra a gente acaba percebendo que sim. Mesmo treinando para reclamar menos e agradecer mais, ainda é pouco perto de tantas graças que Deus nos concede. Quantos têm família, ou têm algum ente querido, ou têm pessoas amadas, ou têm um teto, um alimento, quantos não têm? Quantos ainda, hoje, mesmo no mundo de provas e expiações, já têm as claridades de entender isso que nós estamos conversando aqui, enquanto a maioria da humanidade ainda não faz nem ideia e nem está pronta e aberta para compreender as verdades dos porquês, das dificuldades e das vivências boas e ruins que fazem parte do crescimento humano na Terra. Jesus, nessa parábola, nesse ensinamento, desse evangelho que ele fez no lar, ele nos traz a preciosa pérola de que é exatamente com a forma de vivenciarmos cada um dos problemas que nós podemos nos elevar e não precisarmos mais daquele tipo de problema aqui para frente, né? E aí podemos galgar novos patamares, tanto de paz íntima interior, quanto de amparo e socorro aos outros, aprendendo na próxima lição agora, porque ainda temos tantas, né, para aprender cada um de nós. Sejamos mais empáticos com os que nos cercam, sejamos mais capazes de amparar, auxiliar e de ensinar desde as nossas crianças até os que nos cercam e estão aptos e que querem ouvir, porque, né, não adianta querer gritar para a comunidade as verdades se a pessoa não está aberta, né? Não jogue pérolas aos porcos. Que nós façamos a nossa parte. E essa parte não é principalmente externa, mas principalmente íntima, de renovação e de melhora íntima de cada um. Tá bom? E para a gente continuar com essa reflexão, hoje eu trouxe um artigo científico onde a gente vai refletir sobre os ensinamentos que as crianças recebem do que é pobreza e do que é riqueza e como isso pode moldar essas crianças e, consequentemente, lá na frente a sociedade, tá bom? Então, o título do artigo científico de hoje é o seguinte: Homem rico, homem pobre, diferenças de desenvolvimento e atribuições e percepções. Esse artigo científico foi publicado na revista ou no journal que se chama Journal of Experimental Child Psychology, que quer dizer Jornal da Psicologia Infantil Experimental. E a autora é a Carol Siegelman. E, basicamente, esse artigo científico, ele faz um teste onde ele pega 88 crianças, tá, de diferentes idades escolares e aplica questionários para saber como que essas crianças, perguntas que crianças entendem, né, veem o que caracteriza uma família ou pessoas ricas e o que caracteriza e faz parte os porquês de uma pessoa pobre. E avalia, né, com base nos entendimentos psicológicos e na recompensa de sociedade, o que isso pode impactar e como é que isso está acontecendo. E no final eles compreendem e chegam à conclusão de que as crianças entendem um pouco mais que a riqueza está associada com bem-estar,
com esforço e trabalho, mas não entendem muito o que é a pobreza e os porquês da pobreza. E os autores discutem como isso mais tarde pode acabar levando as pessoas a uma falsa compreensão de que a pobreza material e física está única e exclusivamente associada à falta de esforço e de vontade dos indivíduos, o que alguns pode fazer parte, com certeza, de alguns casos, mas na grande maioria não é bem assim. A sociedade hoje nós temos muito claro, com vários experimentos e olhando estudos anteriores, que a pobreza e a forma de crescer na vida está associado com as raízes. Se a pessoa tem muito mais condições e ferramentas, tanto por parte dos pais, da sociedade, da comunidade, das escolas, desde criança, elas têm uma chance de crescer e desenvolver e chegar lá na frente muito mais com condições financeiras do que uma pessoa que não recebeu isso. Então não é só mérito e esforço, tem todo um contexto social para a pessoa conseguir crescer materialmente na sociedade, tá bom? Muito bem, gratidão pela oportunidade de podermos conversar. Vamos fazer então a nossa prece de encerramento. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por esse evangelho bendito que nos ensina. Que saibamos, Senhor, ser mais resilientes, saibamos ter mais empatia para com os que nos cercam, refletindo a Tua luz e amor aonde formos. Ilumine as nossas necessidades de cada um que nos acompanha e abençoe muito nossos anjos e mentores de luz, que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.